pela chuva que Ele tem mandado sobre nós, né? E chuvas de bênçãos também, né? Que Ele tem enviado sobre as nossas vidas. Eu quero pedir para você, nesse momento, abrir a sua Bíblia no Marcos, em Marcos capítulo 6. Marcos, no capítulo 6, Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. E nessa noite nós vamos meditar nos versos 30 a 44. Evangelho de Marcos 6, do versículo 30 ao versículo 44. Nós vamos lendo esse texto aos poucos, então na medida em que nós vamos aqui refletindo, meditando nesse texto, nós vamos lendo. O nosso verso base aqui, o nosso verso principal é o verso 34 dessa narrativa. Esse verso diz assim: ao desembarcar, eu acho que eu falei errado a palavra, né? Ao desembarcar, agora sim, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Irmãos, o tema que nós como igreja vamos estar pensando ao longo deste ano, este ano de 2016, é este: realidades que não podemos negar. Realidades que não podemos negar. Vamos, irmãos, falar juntos esse tema? Realidades que não podemos negar. Irmãos, quando nós lemos os evangelhos, nós podemos observar que a realidade da época do nosso Senhor Jesus não era muito diferente da nossa realidade. Quando lemos a realidade ou as realidades da época de Jesus, nós vamos perceber que eram muitas as pessoas que sofriam, eram muitas as pessoas que eram oprimidas por espíritos imundos, espíritos demoníacos. Eram muitas pessoas que eram pobres, que eram marginalizadas da sociedade da época, que eram rejeitadas não só pela sociedade, mas também pela religião judaica. Eram muitas pessoas enfermas, muitas pessoas leprosas, muitos leprosos, que de maneira até um tanto desesperada buscava ajuda, buscava Jesus. Quando você lê João capítulo 5, você pode observar que havia em Jerusalém um tanque chamado Betesda, e ali havia uma multidão de enfermos, muitas pessoas que estavam ali largadas à sorte, abandonadas. E um daqueles enfermos virou para Jesus, e Jesus foi até aquele tanque, o tanque de Betesda, e um daqueles enfermos disse assim para Jesus: eu não tenho ninguém. Que frase forte essa! Eu não tenho ninguém. Aquelas pessoas eram tratadas como ninguéms. Elas eram consideradas como nada. Elas eram ignoradas. Elas eram tratadas como pessoas invisíveis. E pior do que não ser nada, é ser tratado como nada. Pior do que ser um ninguém, é ser tratado como um ninguém, olhado como um ninguém. Mas o que nós podemos e nós devemos falar para aquelas pessoas que são consideradas, ou que são tratadas, ou que se sentem como ninguém? Nós vamos dizer para essas pessoas que elas não são ninguém, coisa nenhuma. Elas são alguém. Elas são alguém porque Jesus morreu por elas.
Elas têm valor porque Jesus, ele derramou o seu sangue por essas pessoas. Então elas não são ninguém, elas são alguém. Elas têm valor diante de Deus. Mas as realidades da época de Jesus não eram realidades fáceis. Mas o nosso Senhor Jesus não ignorou a sua realidade. Ele deu atenção às multidões, aos enfermos, às pessoas doentes, aos abandonados, aos desesperançosos. E aqui, nessa narrativa, é um exemplo disso. Um exemplo de Jesus olhando as multidões, tendo compaixão das multidões, ensinando as multidões e curando os enfermos. É isso que nós lemos no verso 34. E nós vamos pensar nessa noite, a partir desse verso 34, 3 atitudes que Jesus teve diante daquela multidão. Ele viu aquela multidão, ele se compadeceu daquela multidão, e depois ele agiu para com aquela multidão. Ele ensinou aquela multidão na sua ação, e ele curou os enfermos. 3 atitudes: visão, compaixão e ação. Vamos então refletir nessa narrativa, dando uma ênfase especial a esse verso 34, mas vamos considerar desde o versículo 30 dessa narrativa. Olha o que diz a partir do verso 30, Marcos capítulo 6, do versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. O que está acontecendo aqui? Os apóstolos voltaram de onde? Se nós lemos o capítulo 6, do verso 7 ao versículo 13, nós vamos aqui encontrar uma narrativa que diz que Jesus enviou os apóstolos para pregar o evangelho, e para expulsar demônios, e para curar os enfermos. É isso que lemos aqui em Marcos 6, do versículo 7 ao versículo 13. E diz o versículo 12 que eles então saíram, e eles foram pregar ao povo, para que o povo se arrependesse, diz o versículo 12. E quando nós chegamos nesse versículo 30, nós vamos encontrar essa cena. Eles estão voltando daquela missão que Jesus deu. Eles tinham pregado, eles tinham expulsado demônios, tinham curado vários enfermos, e agora eles voltam à presença de Jesus e contam para Jesus tudo o que eles fizeram. Eles relataram, diz aí o verso 30. Deram um relatório para Jesus. Olha, Jesus, olha o que nós fizemos. Fizemos isso, isso, isso. Nós pregamos para tantas pessoas, nós curamos tantos enfermos. E aí Jesus, no versículo 31, vira para eles e diz assim: vinde repousar um pouco, à parte, em lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Veja aqui, após um dia cansativo, de tanto trabalho, Jesus vira para eles: agora vamos repousar um pouco, vamos para um lugar deserto. E diz o versículo 32 que eles foram a sós no barco para um lugar solitário. Veja, no versículo 31, a expressão é um lugar deserto. No versículo 32 é um lugar solitário. A melhor tradução aqui é um lugar despovoado. Não era exatamente um deserto cheio de areia, entendeu? Na verdade era um lugar abandonado. Talvez alguma cidade abandonada. Enfim, algum lugar deserto, algum lugar solitário. E eles estavam cansados então, os apóstolos estavam cansados após um dia de muito trabalho, como os irmãos, que ontem trabalharam aqui, às 8 da manhã, às 5, às 6, às 7 aqui trabalhando, e quando vocês chegaram no final da tarde, eu tenho certeza que vocês estavam como os discípulos aqui, exaustos. E Jesus os convida ao descanso. Mas olha o versículo 33 agora: muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Olha a cena aqui. Jesus está indo para um lugar solitário, ele quer descanso. Aliás,
Quem é que não merece um descanso, né? Os discípulos mereciam um descanso, foi um dia muito cansativo. E eles estão indo para um lugar deserto, eles vão repousar. Mas diz o texto que a multidão os viram partir, e as pessoas saíram então correndo, e diz o final do versículo 33, que eles chegaram antes deles. Olha que coisa, o descanso de Jesus e os seus discípulos acabou antes de começar. Imagine, né, os discípulos lá no barco, não vejo a hora, né, talvez alguns pensavam chegar naquele lugar deserto, vou puxar umas redes ali, vou deitar, vou descansar, vou repousar. De repente, quando eles estão chegando, surpresa, né? Há muita gente já tinha chegado antes deles. Muitas pessoas desesperadas estavam buscando Jesus, e o descanso acabou, nem tinha começado, mas já acabou. E aí nós chegamos no versículo 34. E aí é que a gente vai perceber o que é que Jesus fez aqui então. Quais foram as 3 atitudes que Jesus teve diante daquela realidade, diante daquelas multidões, diante daquela realidade difícil de multidões desesperadas. Jesus queria, sim, um momento a sós, ele queria descanso, mas ele não podia deixar de atender aquela multidão. Você tem direito ao descanso, você tem direito ao lazer, você tem direito a ter o seu tempo a sós, a ficar isolado talvez um tempo, mas você não pode se isolar, você não pode deixar de lado a responsabilidade que Deus está colocando nas suas mãos. Aí a responsabilidade é se importar com a nossa realidade atual, é não ignorar a realidade na qual nós estamos vivendo. São realidades que não podem ser negadas, são realidades que nós não podemos negar. Vamos observar aqui então 3 atitudes que Jesus teve frente àquelas multidões. 3 atitudes que Ele espera de nós diante das realidades que nós vivemos. A primeira atitude é Jesus, nesse versículo 34, é visão. Veja aí, que diz o texto assim, Jesus viu Jesus uma grande multidão. Viu Jesus. O verbo ver aí não é um olhar qualquer. O verbo ver, ele pode ser traduzido como observar, dar atenção. Ou seja, Jesus olhou com um olhar especial para aquelas multidões. Ele não só olhou porque elas estavam ali, entendeu? Ele não só olhou assim e pensou, puxa, acabou a nossa folga, né? Acabou o nosso descanso, estávamos querendo repousar um pouco e agora já era. Não foi esse o olhar dele. Foi um olhar de compaixão, como diz o texto, ele se compadeceu. Um olhar que o leva à compaixão. E quando Jesus viu aquela multidão, quando ele viu aquela gente, ele não viu meramente uma multidão. Sabe o que é que ele viu? Diz o texto, que ele considerou aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas desorientadas, perdidas. Quando nós olhamos a multidão aí fora, o que é que nós vemos? Se é que nós vemos, né? Será que nós vemos só multidões? Só gente que não sabe o que quer da vida, não sabe de onde vem e para onde vai? Na verdade, o nosso olhar deve ser esse olhar de Jesus, um olhar atento. Olhar e ver as realidades, enxergar as realidades,
observar as realidades, prestar atenção a essas realidades. Às vezes nós olhamos, mas nós não enxergamos. Eu sou bastante distraído. Às vezes eu olho, mas eu não enxergo. Especialmente alguns detalhes, ou algumas coisas, ou algumas lojas, ou alguma coisa que está aí no meu caminho quando eu estou dirigindo, algum estabelecimento comercial. Quando alguma pessoa pergunta para mim, você mora perto daquele lugar onde tem uma loja de roupa tal, ela fala o nome, aí eu fico pensando. Aí depois eu passo em frente daquela rua, perto da minha casa, e realmente tem uma loja de roupa aqui, olha. Não sabia que tinha uma loja de roupa, muito menos o nome aqui dessa loja. Essa semana eu precisei ir a uma serralheria. Eu parei um instante, eu sabia que tinha alguma serralheria perto de casa, mais ou menos acho que uns 600 metros da minha casa. Olha, para você ter uma ideia. Não, acho que um pouco mais, talvez uns 800 metros, vai lá, né? Mas eu tive que parar durante alguns minutos e ficar pensando aonde que era essa serralheria. Serralheria, e cocei a cabeça, onde que é? E eu precisei andar um pouco de carro ainda e procurar aquela serralheria, até que eu achei. Tá aqui a bendita, né? Passo em frente todo dia, mas não tinha visto a serralheria. Eu sou assim, distraído. Não adianta você perguntar para mim, a nossa igreja fica perto, lá, pastor, naquela loja, como é que eu não... eu não vou saber nunca. Mas às vezes nós fazemos isso com a nossa realidade. Nós olhamos, mas nós não enxergamos. Olhamos essa gente que está aí pulando carnaval e tal, se divertindo, e a gente fica fazendo aquela oração, Deus, manda fogo e tal, né? E a gente tem que olhar para essa gente com um olhar de compaixão. Olhar como pessoas que não têm pastor, como pessoas que estão desorientadas. E às vezes nós não enxergamos mesmo. Veja só, há um exemplo muito interessante de Abacuque, capítulo 1, versículo 3, que ele diz assim, ele ora ao Senhor, ele está em muita crise. Ele está em crise porque na sua realidade existiam injustiças, opressões. Mas é muito interessante, na sua oração, o que é que ele diz? Ele diz assim, Senhor, por que tu me fazes ver a iniquidade e a opressão? Olha a pergunta que ele faz para Deus. Por que, Senhor, tu me fazes ver a opressão, a iniquidade? E depois ele diz assim, a violência e a destruição estão diante de mim. Preste atenção. Ele diz primeiro assim, Senhor, por que o Senhor abriu os meus olhos para ver essa realidade difícil? Por que o Senhor fez isso comigo? Agora eu estou em crise, né? Eu estou aqui em crise, por que eu vejo isso? E por que o Senhor mesmo abriu os meus olhos? Aí depois ele diz que tudo isso estava diante dele. Mas eu fico pensando, como não ver tudo isso que está diante dele? É preciso que Deus abra os olhos dele para que ele veja. Tudo bem que ele não gostou muito, né? Mas foi necessário Deus abrir os olhos de Abacuque. Tu me fazes ver, Senhor, a iniquidade. Tu me fazes ver. E ele ficou bravo com isso, né? Mas foi necessário Deus abrir os seus olhos, porque ele não estava enxergando, embora tudo aquilo estava diante dos seus olhos. E é necessário que Deus abra os nossos olhos. Porque é assim mesmo, nós vemos, mas nós não enxergamos. Há pessoas que estão morrendo ao nosso redor, mas nós vemos e não enxergamos. Há pessoas que estão próximas de nós, que precisam do nosso amparo, do nosso apoio, do nosso acolhimento. Nós olhamos e não enxergamos. É necessário que Deus abra os nossos olhos, e que Ele abra os nossos olhos, que você possa enxergar a realidade que está ao nosso redor, ao seu redor. E a gente tem que se lembrar daquelas palavras
que Jesus disse aos seus discípulos: levantai os olhos e vede os campos. Levantai os olhos e vede que os campos estão prontos para serem ceifados. Mas é necessário que a gente levante os olhos, porque às vezes nós só ficamos olhando para baixo. Estamos olhando para nós, só para a nossa própria realidade, para o nosso próprio mundinho, só para as nossas próprias dificuldades, só para os nossos próprios anseios, só para os nossos próprios sonhos, só para as nossas próprias metas, e não olhamos adiante. Nós temos que olhar além do horizonte, para o horizonte e além do horizonte. Levantai os vossos olhos, disse Jesus, e vede os campos. Que Deus abra os nossos olhos, que a gente possa enxergar esta multidão que são como ovelhas que não tem pastor, que está ao nosso redor. Mas há uma segunda atitude de Jesus. Diz aí que ele se compadeceu. Ele teve compaixão daquela gente. Isso é muito interessante. A palavra grega que é usada aqui é uma palavra de onde vem a palavra atual. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, tá? Eu até anotei aqui. A palavra atual que se diz assim, esplancnologia. Alguém sabe o que é isso? Esplancnologia. Oi? Achei que é. Oxa, alguém sabe, né? Não. Sabe o que é isso? Estudo das vísceras, das entranhas. É uma área da medicina que estuda as entranhas. E a palavra que é usada aqui, o verbo que é usado aqui para se compadecer, tem exatamente esse sentido. É o sentir das entranhas. É o sentimento que vem das entranhas, das vísceras. Estranho isso? É que porque na mentalidade dos hebreus antigos, a sede das emoções eram as entranhas. Ou seja, hoje quando nós falamos de emoções, normalmente nós falamos do quê? Coração, né? É o coração apaixonado, por exemplo, né? Mas para os hebreus não era assim. Para os hebreus, o coração era a sede dos pensamentos. Quer dizer, como se fosse a nossa mente, né? Os pensamentos, a sede das emoções para eles são as entranhas. E faz sentido, né? Quando você vai a uma montanha-russa, por exemplo, o que é que você sente? Daquele frio na barriga, não é não? É o frio na barriga. São as emoções. Então, quando um jovem hebreu estava apaixonado, ele não dizia assim, o meu coração, ele dizia, as minhas entranhas. Não, ele não falava assim, agora eu já estou inventando, né? Mas é para você entender o que é que Jesus sentiu aqui. Ele sentiu compaixão. Veja, é o estremecer das entranhas de Jesus. Isso não é uma figura de linguagem. Ele sentiu isso mesmo. Ele sentiu essa forte emoção. Agora, é interessante isso. Porque a narrativa paralela a esse texto, ou seja, um dos textos que narra esse mesmo acontecimento, está em Mateus capítulo 14, versículo 14, e diz que Jesus, nessa situação aqui, ele curou os enfermos. Olha só. Ele curou os enfermos, além de ensinar muitas coisas, como diz o final do versículo 34. Só que tem uma coisa muito interessante aqui. Olha a atitude de Jesus. Compaixão aos enfermos. Ele olhou aqueles enfermos, aquela multidão de gente, e as suas entranhas se estremeceram. Quando nós olhamos hoje a nossa realidade, quando nós olhamos hoje várias igrejas neopentecostais abarrotadas de gente, quando você liga a sua televisão lá, em um domingo, 7 horas da manhã, você assiste um desses cultos, 7 horas da manhã, um pleno domingo, lotado de gente, milhares de pessoas. Uma
marcar uma IBD aqui 7 horas da manhã, vamos ver quem vem, né? Vamos ver quem vai vir aqui 7 horas da manhã. Ou qualquer outro dia que você liga a sua televisão, você assiste aqueles cultos, daquelas igrejas lotadas de gente. O que que você sente quando você vê aquilo? Às vezes o nosso sentimento é esse: Senhor, aquela multidão não sabe nada, né? Estão cegos, são cegos, e o pessoal que está lá pregando são cegos, né? Guiando outros cegos, eles vão para o buraco e tal. Às vezes a gente fica pensando isso, né? E são pessoas, só que são pessoas desesperadas. São pessoas como ovelhas que não têm pastor. São pessoas que, muitas delas doentes, muitas delas desempregadas, muitas delas buscando um rumo na vida. E quando a gente olha para essa gente, muito mais do que um julgamento, do que um juízo crítico, a nossa atitude deve ser de compaixão. Porque aquela gente vai lá, naquelas igrejas, sabe por quê? Porque lá elas recebem um toque do apóstolo tal, do apóstolo X, do apóstolo Y. As pessoas põem a mão nelas e oram, elas recebem um lenço lá cheio de suor e tal, mas elas pegam aquilo, elas se agarram àquilo. Mas sabe o que eu percebo? São pessoas que precisam de cuidado, são pessoas que precisam ser tocadas, elas estão carentes de serem tocadas, elas são como ovelhas que não têm pastor. E a nossa atitude deve ser só uma: compaixão. Agora veja uma coisa muito importante: Jesus teve compaixão, e ele fez o quê? Ele curou vários enfermos, ele ensinou. Só que tem uma coisa, hein? Quando você lê a narrativa paralela a essa daqui, não agora a de Mateus, mas a de João capítulo 6, que narra o mesmo acontecimento, sabe o que é que aquela multidão queria de Jesus? Olha lá, João capítulo 6, você pode manter a sua Bíblia aberta ainda aí, em Marcos 6, mas olha o que diz João 6, verso 26, que é um texto paralelo a este, narra o mesmo acontecimento. E essa narrativa de Marcos 6 narra aquele momento em que Jesus multiplicou os pães, os 3 pães e os 2 peixes, aquelas multidões. E olha o que diz João 6, olha o que diz o verso 24, por exemplo, que diz que Jesus viu a multidão. Aliás, ou melhor dizendo, a multidão, né, viu Jesus, veja, era a mesma multidão, lá de Marcos, aquela mesma multidão. E olha o que Jesus diz para aquela multidão, no versículo 26, respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Olha o que Jesus está falando. Jesus vira para aquela multidão e diz: olha, eu sei muito bem o que é que vocês querem. Vocês querem o pão, a comida, o pão físico, mas vocês não querem o pão espiritual. E é isso que Jesus vai falar aqui nesse capítulo 6 depois: eu sou o pão da vida. Mas aquelas pessoas não queriam o pão da vida, aquelas pessoas queriam o pão que o pão da vida dava. Elas eram pessoas interesseiras, e Jesus sabia disso. Mas veja que Jesus, mesmo sabendo disso, ele curou aquelas pessoas. Que coisa, hein? Você não ia fazer isso não, fala a verdade, você ia ficar bravo, eu também, vai embora, vai. Você não quer nada comigo, você não quer nada com o meu ensino, você só quer o que eu posso te dar. E olha o que mais, o que é que ele diz no versículo 36 de João 6, porém, eu já vos disse que embora tenhais visto, não credes. Jesus sabia que aquela multidão não cria nele. Jesus sabia que aquela multidão estava simplesmente interessada no pão e na cura.
E não é isso que a gente vê hoje? Uma multidão aí, interessada em sinais, em milagres e em curas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é como é que Jesus se comportou. Ele teve compaixão daquela gente. E mais, ele orou por aquela gente, ele curou muitos enfermos. E mais, ele ensinou, ele pregou o evangelho para aquela gente, mesmo sabendo que aquela gente não queria nada com o seu ensino. Isso é compaixão. Isso é amor. Isso é graça. É agir sem esperar receber nada em troca. E foi isso que Jesus fez. Jesus agiu com compaixão, ajudou aquela gente, deu o pão para aquela gente, mesmo sabendo que aquela gente só queria o pão, e daqui a pouco aquela gente iria virar as costas e iria embora. Iria deixar Jesus sozinho, e foi isso que eles fizeram quando você lê João aqui capítulo 6. Mas nós aprendemos isso. Precisamos agir com compaixão, com misericórdia, mesmo sabendo que aquela pessoa não vai querer o nosso ensino, não vai querer ouvir o nosso evangelho. Nós vamos de fato pregar o evangelho e vamos ajudá-la em tudo o que ela precisa. Agora fala a verdade, às vezes a gente tem essa ideia, não é não? Ó, vamos dar uma cesta básica para aquela família lá, só que tem uma coisa, hein? Eu vou prestar atenção se aquela família vem para a igreja ou não vem. Se não vem, corta. Vamos ajudar aquela pessoa que está doente, vamos comprar remédio para aquela pessoa, está doente, está enferma e tal. Aí alguém diz, mas puxa, ela não vem na igreja. E olha que eu já convidei ela várias vezes para vir na igreja, ela não vem, ela não quer saber de igreja, ela não quer saber de Deus. E a gente está dizendo que ó, a gente só vai ajudar aquelas pessoas que querem vir para o nosso meio, mas não foi isso que Jesus fez. Jesus olhou para as realidades que não podiam ser negadas, ele olhou, ele viu e ele teve compaixão daquelas realidades. E é isso que Deus quer de mim e de você. Que a gente olhe, que a gente abra os olhos, que a gente enxergue e que a gente tenha compaixão, misericórdia e graça, mesmo se vamos receber ou não, ou independente se vamos receber alguma coisa boa ou não daquela pessoa, independente se aquela pessoa vai nos tratar bem ou não depois. Isso é compaixão. Agora eu sei que eu e você temos essa tendência de tratar bem só quem nos trata bem, né? Mas não foi isso que Jesus fez. Ele tratou bem, ele recebeu bem e fez coisas boas àquelas pessoas que iriam lhe dar as costas. Isso é compaixão. Mas uma terceira e última atitude é de Jesus, é ação. Aqui, voltando para Marcos capítulo 6, o verso 34, diz então que a primeira atitude de Jesus é a visão, a segunda a compaixão, e a terceira, no final do verso 34, ele passou-lhes a ensinar muitas coisas. É a ação de Jesus. Ele passou a lhes ensinar muita coisa. Abra agora numa outra narrativa paralela a essa, Lucas 9, versículo 10. O que diz lá? O que Jesus fez? Lucas 9. Aliás, o versículo 11. Olha só, o versículo 11. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as. Olha o que Jesus fez. Acolhendo-as, ou seja, então Jesus acolheu aquelas pessoas, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura, mesmo sabendo que aquela multidão iria dar as costas para ele, tudo bem? Mas olha a ação dele, e agora eu quero chamar a sua atenção para isso. O que é que ele faz? Qual era a sua ação? Qual era a sua atitude? Duas coisas aqui, duas ações na verdade. Ele prega a respeito do reino, e Marcos diz isso, né?
que ele falava muitas coisas para aquelas pessoas. Ele falava o quê? Do Evangelho. Ele pregava o quê? Ele pregava o Evangelho. Mas ele também socorria aquelas pessoas. As duas coisas são importantes. A pregação do Evangelho e o socorro àquelas pessoas. Nós precisamos fazer as duas coisas, sem ignorar nenhuma delas. Nós precisamos oferecer às pessoas o pão da vida, mas nós não podemos lhes negar o pão físico. E nós devemos oferecer àquelas pessoas, às multidões que estão desesperadas, o pão físico, mas nós também não podemos deixar de lhes falar a respeito do pão da vida. Quando nós olhamos a nossa realidade hoje, o que é que nós vimos? Algumas daquelas igrejas que eu mencionei há pouco, muitas delas, as chamadas igrejas neopentecostais, atendem as pessoas que estão necessitadas, mas elas não pregam o Evangelho. Essas igrejas não pregam a respeito do Evangelho, do reino de Deus. E o que é que nós, igrejas batistas tradicionais, nós fazemos? Nós pregamos o Evangelho, pregamos a palavra correta, mas tantas vezes nós não acolhemos aquelas pessoas. Não atendemos às necessidades físicas daquelas pessoas que precisam ser tocadas, que precisam ser acolhidas. E o que Jesus faz aqui? Ele une as duas coisas, a pregação do Evangelho, a pregação do reino de Deus e a ação de cura e de libertação para aquelas pessoas. Mas há uma coisa a mais que Jesus faz aqui nessa ação dele. Aqui, voltando para Marcos, e eu sei que o meu tempo já está indo embora. Agora Jesus leva os discípulos à ação também. Ele não somente age, mas ele leva os discípulos à ação. A partir do versículo 35, Jesus, aliás, o texto diz assim: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. E despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Veja o que os discípulos dizem para Jesus aqui. Jesus, olha, tem muita gente aqui, essa gente está com fome. Então, Jesus, o Senhor já fez muita coisa por elas, né? Já pregou o Evangelho, já curou tanta gente. Agora, Jesus, mande embora essa gente. Essa gente está aí, com fome, mas manda essa gente embora, para que cada um possa providenciar o que comer. E olha o que Jesus diz para eles, no verso 37. Porém, lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. E disseram: nós iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Veja o que está acontecendo aqui. Os discípulos querem cair fora. Eles querem cair fora, né? Eles querem dizer: ó, Jesus, manda essa gente embora, porque daqui a pouco essa gente vai ficar com fome. Eles já estão com fome, hein? E o que é que nós vamos fazer com essa gente? Aí Jesus vira para eles e diz assim: dai vocês mesmos, dai comida para essa gente. Dai vós mesmos, é comer. O que é que Jesus está dizendo aqui? O que é que Jesus está pedindo para eles? Quando Jesus vira para eles e diz assim: vocês têm que dar de comer. Será que Jesus está pedindo para que eles façam um milagre? Porque Jesus sabia que não tinha comida ali. Será que Jesus está dizendo assim: se vire, vocês vão ter que fazer um milagre agora? Aí eles respondem assim: olha, Senhor, vai ser necessário 200 denários. 200 denários era mais ou menos, sei lá quantos em reais aqui, mais ou menos uns 6 mil reais, mais ou menos, né? Na nossa moeda. Eles não tinham nada, né? Eles viram para Jesus: ó, Jesus, nós não temos dinheiro, a gente vai ter que trabalhar 200 dias. Quer dizer, 200 denários, um denário era um dia de trabalho. Eles estão dizendo assim: Senhor, nós não podemos. Mas olha o que Jesus disse para eles: vocês têm que dar comida para essa gente. Será que Jesus esperava que eles fizessem algum milagre? Não. Jesus esperava uma só coisa: que eles pudessem pedir para Jesus fazer o milagre.
Eles estavam diante do homem que podia resolver tudo. Mas eles se esqueceram disso. Eles não consideraram isso. E de maneira ignorante, eles disseram, não, mas Jesus, a gente não tem dinheiro, mas bastava pedir para Jesus. Ele é poderoso para fazer isso. Bom, aí o texto continua, né? Você conhece o texto, a gente não vai ler tudo aqui. Mas do verso 38 ao 44, diz o texto que eles só tinham 5 pães e 2 peixes. E diz então que aquela multidão foi então repartida em grupos de 100, de 50 e 50. E o próprio Jesus então toma os 5 pães, os 2 peixes, ele ergue os olhos aos céus, ele os abençoa, ele dá graças, ele parte o pão, e ele é que multiplica o pão. Imagina a cena, Jesus lá com só 5 pães. Jesus pegou os pãezinhos e começou a repartir. E foi enchendo os cestos, né? E foi dando para a multidão. E o negócio começou a crescer, e mais pão, e o peixe também. O que é que os discípulos tiveram que fazer? Só repartir. O milagre Jesus fez. O mais difícil Jesus fez. O que os discípulos tiveram que fazer? Repartir. E aquela multidão se fartou, diz o texto aqui no versículo 42. E é isso que você e eu temos que fazer. O milagre Deus faz. A parte mais difícil Ele faz. O recurso Ele providencia. Nós estamos mudando lá para o nosso novo templo, né? Deus é que tem feito a obra. O mais difícil Ele faz. O pão Ele multiplica. Basta a gente repartir agora. Tenho certeza que você já tem o pão da vida na sua vida. Você já tem abundância desse pão. Agora, meu amigo, é só você repartir. Só que tem uma coisa aqui final. Do verso 45 ao verso 52, há um outro milagre aqui. Diz aqui que logo a seguir, Jesus levou os seus discípulos a embarcar adiante para o outro lado, diz o verso 45. E a cena é essa, os discípulos vão no barco, e Jesus vai depois, mas ele vai andando sobre as águas, né? E você vai se lembrar dessa narrativa aqui, que os discípulos, quando viram Jesus andando sobre as águas, eles acharam que era um fantasma, mas Jesus virou para eles e disse assim, não é um fantasma não, eu não sou um fantasma não, sou eu, tem de bom ânimo. E aí no verso 55 diz que Jesus subiu no barco para estar com eles. Mas olha o que diz o verso 52 agora, para você entender o que isso tem a ver com a narrativa dos pães. Olha aqui o verso 52. Porque eles não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Eles não compreenderam o milagre dos pães. Os seus corações estavam endurecidos. O que é que Jesus queria que eles compreendessem naquele milagre? Ele queria que os seus discípulos entendessem que Jesus é o pão da vida. Que Ele é poderoso para fazer milagres. Que eles, os discípulos, podem confiar neles. E enquanto Jesus repartia o pão para aquela multidão, para aquela gente, eles simplesmente repartiram o pão, mas eles não olharam para Jesus e não aprenderam a respeito de quem era Jesus, ou de quem é Jesus. Eles perderam a oportunidade de, naquele momento em que Jesus ele ali repartia o pão, eles perderam a oportunidade de olhar para Jesus e perguntar para Jesus, ou de fato perguntar talvez entre eles, quem é esse homem que está fazendo isso? Jesus, quem é o Senhor? Nos ensine mais a respeito de si mesmo. O que a gente aprende aqui? Que quando a gente reparte o pão com os outros, nós estamos servindo aos outros. Mas o servir ao outro, o repartir o pão, é uma oportunidade que Deus
nos dá para conhecê-lo melhor. Olha só, quer conhecer a Deus? Então sirva o outro. Se disponha a repartir o pão. Porque quando você abrir os olhos para ver o outro, para ver a necessidade do outro, você vai entender melhor quem é Deus e compreender melhor o poder de Deus na vida daquela outra pessoa. Agora tem uma coisa importante também. E aí a gente volta aqui para os discípulos. Eles repartiram o pão, alimentaram a multidão, mas não aprenderam nada a respeito de Jesus. Quem era Jesus? De maneira que o ato de servir ao outro é uma oportunidade que Deus dá para você conhecer melhor a Deus. Pense nisso. Você não pode simplesmente fazer as coisas por fazer. Você tem que repartir o pão com o outro, assim, mas não é repartir só por repartir. Mas o repartir, vendo no repartir, uma oportunidade para conhecer ainda mais ao Senhor, ainda mais a Deus, ainda mais o seu poder. Quer ver só? Eu vejo isso na minha vida. Toda vez que eu sirvo, toda vez que eu compartilho a minha vida, o pão que Deus tem me dado e a minha própria vida com alguém, eu conheço mais ao Senhor. Eu conheço mais a Deus, eu conheço mais o seu poder. Eu me lembro, e foram tantas as ocasiões, mas uma delas, que eu estava pregando, ensinando a Bíblia para uma família, ensinando já há vários meses, para uma família endurecida, uma família que adorava ídolos, deuses, falsos deuses. Mas depois de vários meses de ensino para aquela família, a mulher, a esposa, virou para mim após um dos ensinos, e após meses eu então pregando o evangelho para aquela família, a esposa virou e disse assim: agora eu entendo o que é a salvação, o que é a graça de Deus, agora eu entendo o que é que Jesus fez por mim, e eu quero aceitá-lo como Senhor da minha vida. Esse e outros momentos eu pude entender melhor o que é que significa aquelas palavras da Escritura que diz assim: o Evangelho é o poder de Deus para aquele que nele crê. É nesses momentos que eu conheço melhor a Deus, que eu vejo o poder de Deus agindo na vida daquelas pessoas que eu estou servindo. Quando eu oro por um enfermo, quando eu pego na mão de alguém, de uma pessoa doente, e eu oro junto com aquela pessoa, às vezes eu me engano e me iludo achando que eu estou abençoando aquela pessoa, mas na verdade eu sempre me lembro que sou eu que estou sendo abençoado naquele momento. Não foram poucos os momentos que eu orei com alguns enfermos ou algumas pessoas no fim da vida com alguma doença terminal, e eu vi a face de Cristo na vida daquela pessoa. E eu fui lá naquele hospital, naquele leito de morte, para abençoar alguém, mas eu saí de lá abençoado. Porque quando você reparte a sua vida, quando você reparte o pão com alguém, é uma oportunidade que Deus dá para você, de fato, conhecê-lo melhor. Então você quer conhecer a Deus melhor? Se disponha a servir. Se disponha a repartir o pão. 3 atitudes que Deus espera de nós: visão, compaixão e ação. Sejam essas as nossas atitudes, diante dessas realidades que nós não podemos negar. As realidades estão aí e nós não podemos fechar os olhos. Que Deus use as nossas vidas para que essas realidades possam conhecer o poder do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Eu quero desafiar você nessa noite a ter essas 3 atitudes que Jesus teve: visão, ou seja, olhar a realidade; compaixão, ou seja, ter misericórdia para com as pessoas que estão nessa realidade; e ação, agir e repartir o pão, repartir a sua vida a essas pessoas.
Se você quer ter visão, se você quer que Deus abra os seus olhos, se você quer sentir essa mesma compaixão que Jesus sentiu, e se você quer agir como Ele agiu, eu quero orar por você. Basta você erguer uma das suas mãos e eu vou orar. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Deus te abençoe. Ao longo desse ano, esse será o tema que nós vamos refletir. Realidades que não podemos negar. Vamos orar. Mais alguém que gostaria que eu orasse? Nós vamos orar agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, essa é a nossa oração. Abra os nossos olhos, Senhor. Livra-nos da cegueira. Ajuda-nos para que venhamos olhar e ver as realidades difíceis que nos cercam. Ó Deus, desperta em nós uma compaixão forte, uma compaixão que nos leve a agir, ó Deus, que nos leve à ação, e que tudo aquilo que a gente venha fazer, nós sejamos realmente motivados por essa compaixão, ó Deus. Quero colocar diante do Senhor essas pessoas que ergueram as suas mãos. O Senhor conhece as suas vidas, o Senhor conhece os seus corações. Eu peço a Deus que o Senhor mesmo possa levantar essas pessoas, para que essas pessoas venham estar compartilhando as suas próprias vidas, possam estar fazendo, ó Pai, uma grande diferença nessas realidades difíceis que estão ao nosso redor. Diante dessas realidades que nós não podemos negar, ó Deus, nós cremos que o Teu poder é grande. Nós cremos, ó Deus, e nós também não podemos negar que o Senhor pode realmente transformar essas realidades. Que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor continue nos desafiando, que o Senhor continue abrindo os nossos olhos e levantando os nossos olhos, para que possamos ver e contemplar essas realidades e sermos usados, ó Deus, pelo Senhor, para que outras pessoas venham encontrar vida plena em Ti. Nós assim oramos e nós agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.